E aí, pessoal, no vídeo do canal de hoje, três palavrinhas: mercado da bola. É isso. Novidades sobre São Paulo, atualizações sobre Pedrinho, que deve ser o primeiro reforço de São Paulo, o Wellington Rato e muito mais no vídeo de hoje do canal. Então, vambora pro vídeo. Pretender ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. Arnaldo, Pedrinho é o cara. Quem é Pedrinho? Pedrinho, não confunda com Pedrinho, aquele que jogou no Corinthians, Não né? é esse, E exatamente. que estava no Atlético Mineiro, que está no Atlético Mineiro, que se machucou. Esse é outro Pedrinho, né? O Pedrinho, acho que a imagem que o torcedor do São Paulo tem é o confronto São Paulo e América pela Copa do Brasil dessa temporada. É um ponta esquerda destro, a lá Martinelli, vai, digamos assim, dos trópicos. Nossa senhora, eu quero, hein? Destro, tal, que um contra um, habilidoso, tal, meio marrento, tal, e que tem 23 anos e que pertence ao Lokomotiv Moscou da Rússia. O detalhe, né, Tironi, é que ele foi para a Rússia saindo do América em setembro, logo depois de ter enfrentado o São Paulo naquelas partidas pela Copa do Brasil. Ele nem terminou o Brasileirão pelo América Mineiro. Uhum. E com menos de 6 meses de Rússia, tá fazendo de tudo para voltar, né? Mas também, vamos combinar, hein? Que ideia. No meio da guerra, o cara foi pra Rússia. Mas não é a ideia do empresário, né? Que é ganhar dinheiro, né? E do Pois é, clube que quer vender, né? mas aí fica difícil. O cara também tem que ter Futebol é um pouco de futebol, né? noção. Tá louco. Pois é. Ainda no inverno, né? Porra. Então, e aí o São Paulo tá acertando um empréstimo de 1 ano, aquela coisa com opção de compra e tudo mais, talvez usando a cláusula da guerra, aquela coisa toda, né? Daquela situação toda. Ele seria o primeiro reforço, né? Não tem nenhuma cara nova no São Paulo até agora, muitas saídas, poucas entradas. E o Pedrinho tem, além dessa característica técnica que eu falei, de ser um ponta pela esquerda destro, ele tem o currículo de muitos clubes em pouco tempo de carreira. Ele não esquenta lugar, não. Então, essa é uma coisa para a gente prestar atenção. Né? Com 23 anos de idade, ele passou por 6 clubes. Então, ele jogou no Oeste, no início, no Audax, aqueles clubes satélites, projetos. Foi para o Atlético Paranaense, que era uma grande esperança, não vingou no Atlético Paranaense. Foi para o Bragantino, Red Bull Bragantino, pela idade, não vingou no Bragantino. E aí, no América, ele foi melhor, digamos assim, e acabou chamando a atenção do Lokomotiv Moscou. E além de tudo, é um jogador, eu assisti bastante, me impressionou mesmo no São Paulo e América pela habilidade, mas também por uma certa displicência, digamos assim. Então, para jogar num clube como o São Paulo, com uma bigorna nas costas, pressão, ele primeiro tem que esquentar o lugar e depois tem que mostrar, além de técnica, uma personalidade que até agora não foi revelada, digamos assim, né? Então, é uma aposta. É uma aposta para um jogador de 23 anos. O que essas coisas que você estava falando dele dão uma anuviada no negócio, né? O cara não ficou em muitos clubes, mas tudo bem, vamos lembrar, o Luciano também era assim, né? O cara ficava uma temporada por clube e tal, e aí se acertou no São Paulo. Ser meio marrento talvez não combine com o Rogério Ceni, né? Mas foi o Ceni que pediu desesperadamente. Pois é, o tal Viu do ele jogar na frente dele, no banco dele, ali na Independência, quase abraçou ele ali. Mais uma aposta do Ceni, portanto. E esse negócio de pular em clube teve coisa do empresário, né? A ponto do cara ter ido para a Rússia no meio da guerra. Realmente não é o cara que toma as decisões mais legais. Bom, o São Paulo, então, é o primeiro, né? É o primeiro reforço do São Paulo, porque o São Paulo mostra, não é isso? Sim. Já está fechado ou está chegando? Não está fechado. Está não fechado com ele, apalavrado com o clube, mas aí detalhes, a questão do empréstimo, opção de compra e tal. Ainda não está fechado, mas está bem adiantado. Provavelmente será o primeiro reforço do São Paulo para a próxima temporada. Talvez até anunciado ao final da Copa, antes da reapresentação do time, que é ainda em dezembro. Bom, tem o Wellington Rato aí, que quer ir, mas o Fortaleza oferece mais. O São Paulo está nessa situação incrível, né? O São Paulo não consegue competir com ninguém em questão de grana, certo? O Wellington Rato... Mas o Wellington Rato não independe do Pedrinho, né? São coisas diferentes. Não, completamente diferentes. Tá bom. O Wellington Rato, ele joga pelo lado do campo também, mas ele joga pelo meio. Então, também, ele vai, guardando as proporções, o time está ficando mais ao feitio do Ceni, veremos.
Tá tipo a seleção, com um monte de atacante. Mas ele é um jogador que atua ou pelo centro ou pelo meio, digamos assim, que ele pode se assemelhar ao Alisson, que joga nos dois lados do campo, às vezes pelo centro. É a versatilidade, só que embora canhoto. Certo. E 30 anos, hein? Vamos combinar, o Wellington Rato tem 30 anos. Pois é. 30 anos. Então, isso não casa nem com o discurso do Ceni, do próprio Ceni, de montar um time mais jovem, né? Ele é um jogador fisicamente interessante, ele é forte e veloz, né? Mesmo com 30 anos. Ele fez uma boa temporada no Atlético Goianiense, mas vamos combinar, tá acontecendo o quê? O Atlético Goianiense tem contrato com o cara, 30 anos, foi rebaixado, tá querendo a melhor proposta. De fato, ele tem proposta. Também não combina com o perfil Fortaleza, né? Embora o Fortaleza tenha feito alguns resgates muito interessantes nos últimos tempos. Pikachu, Galhardo. É verdade. Com jogadores já rodados. Lucas Lima não deu muito certo. Tentou o Lucas Lima, não deu certo. Então, mas enfim, o Atlético prefere outras propostas maiores, mas o Wellington Rato quer jogar no São Paulo. É nisso que o São Paulo aposta para tentar convencer a liberação do Atlético Goianiense, além de, claro, pagar uma compensação pela liberação dele. Então está nesse pé. Foi alinhavado antes do Pedrinho, mas está mais atrasado que o Pedrinho, porque a concorrência é maior. Muito bem. Bom, além disso, Pedrinho, que é o cara, o São Paulo precisa de mais, né? Tá buscando mais alguém? Está buscando mais. Aqueles alvos que a gente falou lá no vídeo atrás continuam os mesmos. Goleiro, não deu certo até agora com o John. O São Paulo já está tentando outra opção, John dos Santos. Goleiro, o São Paulo continua tentando, não está simples. Goleiro bom é goleiro caro, que nem centroavante. Pois é. O São Paulo tenta ainda um volante com as características que seriam aquelas do Colorado, que o São Paulo achou que não serve, aquele volante que tem chegada no ataque. E mais um atacante de lado, aí pelo outro lado, né? Não pelo lado do Pedrinho esquerdo, pelo lado direito. Como se fosse lá o Marquinhos, né? Que foi negociado com o Arsenal. Então recapitula: goleiro, volante e mais um atacante. O São Paulo já tem certa, ou pelo menos muito bem encaminhada, mas muito bem encaminhada a contratação por empréstimo de Pedrinho, jogador de velocidade, jogador que se destacou no América Mineiro e foi vendido para o Lokomotiv da Rússia por 5 milhões de euros. O valor de mercado hoje, pelo menos que pedem os russos para fazer negócio, é algo em torno de 6 milhões de euros. E o São Paulo conseguiu, né, através da diretoria que fez os contatos e conversas com os russos, uma proposta por um empréstimo, num valor que não me foi passado, mas me disseram que é um valor muito abaixo de mercado. E é uma opção de compra não obrigatória ao final desse empréstimo de uma temporada. Ou seja, internamente o São Paulo entende que é um grande negócio. Ou melhor, me disseram que foi um negócio criativo, que o São Paulo consegue trazer um jogador de características que não tem hoje no elenco e que pede Rogério Ceni para 2023. Um jogador de velocidade, um jogador que atua até mais de uma posição. Para esse negócio ser concretizado e o Pedrinho se transformar no primeiro reforço do São Paulo em 2023, é uma questão dos russos aceitarem as condições do São Paulo. Já houve uma sinalização positiva dos russos, agora é uma questão de colocar tudo isso em contrato. O Pedrinho está muito empolgado com a ideia de voltar ao Brasil e defender o São Paulo em 2023. Há uma empolgação muito grande do jogador e, claro, nos próximos dias ou nas próximas semanas, o jogador já deve formalizar e assinar esse contrato válido por 1 ano, e é um contrato com empréstimo, não uma obrigação de compra, né? O São Paulo, ao final do empréstimo, não tem ali alguma cláusula que o obriga a comprar o jogador, que hoje é avaliado em 6 milhões de euros. Isso aí é bom para o São Paulo, porque é uma segurança, né? Porque é um jogador que, de repente, se não performar, e aí a gente vai lembrar, claro, do Bustos, né? O argentino que foi contratado por empréstimo no Grupo City, chegou no São Paulo, não teve um bom desempenho, e aí o São Paulo acabou rescindindo esse contrato de empréstimo, o jogador se despediu recentemente do clube. Então o São Paulo se respalda até pela questão de adaptação do jogador, mas aí no caso do Pedrinho é diferente, há uma vontade, uma empolgação muito grande por parte do jogador, e isso foi fundamental para sacramentar o negócio. Um negócio que foi feito pela diretoria do São Paulo, e a diretoria entendeu que foi algo criativo.
Antes de falar do próximo jogador que o São Paulo pode contratar, ou pelo menos abriu conversas, eu quero falar da Centauro. Época de Copa, várias camisas de seleções. Pega lá as seleções que vão disputar as oitavas de final, vê qual é a camisa mais bonita, aí você vai aonde? Ah, na Centauro, né? Porque a Centauro vai te dar um desconto, porque aqui no canal você tem 10%. Usa aqui o Hernan10 que te dá esses 10%, essa barbada aí para você comprar a sua camisa aí de seleções. Claro, tem a brasileira e tem as outras seleções também que disputam as oitavas de final. Beleza? Entra lá, QR Code na tela, link na descrição. Próximo assunto, ainda continuando no São Paulo, que é um mercado que começa a ficar muito agitado, Wellington Rato do Atlético Goianiense. Meio campista, um jogador que o próprio staff, né, emitiu uma nota dizendo que tem propostas de vários clubes do Brasil, incluindo a do São Paulo. E o São Paulo até então não tinha resposta do Wellington Rato em relação à proposta que foi enviada. E o São Paulo, enfim, teve essa resposta e as conversas estão avançando. Tive a informação de que o São Paulo tem, assim, um otimismo muito grande em relação a avançar nas conversas nos próximos dias com o Wellington Rato, mas ainda não me cravam que é algo certo, né? Que o São Paulo vai conseguir contratar o jogador. Depende, claro, um jogador que hoje está valorizado no mercado. Apesar da queda do Atlético Goianiense, o Wellington Rato teve um grande destaque na equipe e por isso vários clubes o estão procurando. E o São Paulo é um deles com muita cautela, né? O São Paulo não quer avançar nenhuma possibilidade, né? Não quer achar que o negócio pode caminhar. É muito ainda prematuro. Houve uma resposta, as conversas estão acontecendo, mas o São Paulo espera até o final dessa semana que está se iniciando, né? A gente está aqui em pleno sabadão, no fim de semana ainda vão acontecer conversas, mas na próxima semana o São Paulo já quer ter um direcionamento para fechar essa negociação. Seriam 2 jogadores, um meia, né, e um atacante de velocidade, algo que Rogério Ceni precisa. São carências que Rogério Ceni chegou a conversar com a diretoria do São Paulo em reuniões, planejamento de 2023, que o clube quer e que o clube vai atrás, né? Você tem o Belmonte de um lado, o Rui Costa de outro, diretores do São Paulo que estão trabalhando dia e noite na questão dos reforços. Então o São Paulo tenta ali já, o Pedrinho já algo muito avançado, já algo que eu vou até me arriscar um pouco mais aqui, dizer para vocês que é praticamente jogador do São Paulo. O Wellington Rato, que é algo que ainda precisa avançar e essa semana vai ser uma semana importante, beleza? Ó, comentários aqui, quero que vocês falem sobre esses 2 jogadores, se são jogadores que podem chegar e resolver o que o São Paulo tem de carências no elenco. Deixa seus comentários, se você não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa as notificações, lembrando que a Copa é Copa do Mundo, a gente acompanha a seleção brasileira, traz as informações da Copa, mas também a gente não deixa você ficar sem informações de mercado, beleza? Tamo junto. Agora com outra informação exclusiva, Rogério Ceni conversou com os dirigentes do São Paulo ao longo da semana por meio de uma videoconferência. E nesse encontro virtual houve uma definição sobre o futuro de Patrick. Você vai lembrar que no penúltimo jogo do São Paulo na temporada, no Maracanã, Patrick e Rogério Ceni discutiram de forma feia. E ficou um clima péssimo, o São Paulo cogitou vender o Patrick, tentou incluí-lo em negociações, enfim, não rolou. Durante essa reunião, que aconteceu nos últimos dias, perguntaram ao Rogério: Rogério, o que você quer fazer com o Patrick? Porque é um jogador que a gente consegue vender, recuperando dinheiro, ou eventualmente colocá-lo numa troca, para trazer outro tipo de jogador em uma condição bastante bacana. O Patrick é um dos principais jogadores, um dos mais caros do elenco do São Paulo. O Rogério Ceni assegurou nessa videoconferência que conta com o Patrick para 2023. Os dirigentes ainda argumentaram: mas você tem certeza? Você quer contar com ele? Senão a gente faz negócio e pode ser melhor para o São Paulo. O que não dá é para ficar com o Patrick e ele acabar não sendo utilizado por conta de problemas de 2022. Rogério Ceni afirmou que o problema no vestiário do Maracanã está superado e que ele conta sim com um meio atacante para 2023. Nicola, isso significa que o Patrick não sai em hipótese alguma? Eu não diria isso. Eu afirmaria para você que depois desse encontro e das palavras do Rogério Ceni, o São Paulo não tem mais pressa nem desespero em negociar o Patrick. Só vai fazê-lo se pintar uma proposta muito boa para o São Paulo e também para o Patrick. O que poderia ser uma proposta muito boa? Uma oferta, por exemplo, do mercado asiático, do mundo árabe, por muitos milhões de euros, que permitissem ao São Paulo usar essa grana para reaplicar ou reinvestir em outro jogador da posição. Ou que pintasse uma baita troca, cujo atleta vindo na transferência pudesse ser ainda mais importante do que o Patrick. Mas nesse primeiro momento, posso assegurar para vocês que a chance do Patrick permanecer passou a ser bem maior. A chance de negociá-lo com o Santos, o próprio representante do atleta, o Marcelo Robaninho, que deu entrevista exclusiva ao canal do Nicola na última quinta-feira, ele já havia cravado que a chance do Patrick jogar no Santos era 0. E aí, pessoal, vamos falar aí das notícias que tem saído do São Paulo, né? O Pedrinho, que deve ser o primeiro reforço do São Paulo. Tá tudo bem encaminhado junto a São Paulo Locomotive para o empréstimo de jogador por 1 ano. Jogador de velocidade, que o Rogério Ceni tanto pede. Veremos, né? Só aguardando confirmação e que nenhum boi na linha passe nem perto, né?
Ainda falando de São Paulo, outro nome de jogador que tem sido bem falado, Ayrton Rato, sem novidades. O Atlético Goianiense tem uma proposta financeira melhor do Fortaleza, mas o jogador que parece tem desejo de ir para o São Paulo. No momento está em impasse, o São Paulo tenta aí fazer cessão de jogadores para facilitar o negócio, mas também é outro negócio travado, né? São Paulo com muitas dificuldades financeiras para poder ir ao mercado. Ainda assim, nomes aparecem, né? O Edenilson é um deles, mas ele tem um salário de 700 mil no Internacional. O São Paulo vai pagar o mesmo? Como é que seria essa negociação? Até porque o Igor Gomes está indo para o Internacional recebendo a bagatela de 500 mil reais ao mês. São Paulo que na época ofereceu um salário bem parecido na faixa de 400. O jogador queria o salário igual ao Caleri. O Caleri hoje é o jogador mais bem pago do elenco, ganhando algo próximo à casa dos 1 milhão de reais. São Paulo, lógico, disse que não. E o Igor Gomes, como eu sempre falei em vários vídeos aqui, não tem espaço na Europa. Não conseguiu forçar. Deve estar indo para o Internacional. Só que o Mano quer começar o ano já com o Igor Gomes. Então o Inter tenta aí algum tipo de proposta, cedendo um valor pequeno para o São Paulo poder liberar o Igor Gomes, né? E o São Paulo tem interesse em 3 jogadores, já comentados em diversos vídeos. O primeiro é o Edenilson, o Pedro Henrique, que também o Flamengo tem interesse no atacante, que seria tipo uma sombra para o Caleri. E o David, que já jogou com o Rogério Ceni também no Fortaleza. Pois bem, né? Aguardemos novidades. Desses 3 nomes, é lógico que dá mais interesse, sem dúvida nenhuma, o Edenilson, que já chegou até aí para a seleção. Só que o Edenilson também está cheio de clube cobiçando o jogador. Entre eles o Atlético Mineiro, que acabou de contratar o Paulinho Dubai, e o Santos, que abriu um caminhão de dinheiro para o Mendonça, hein? Pagando 700 mil reais para atacante. Meu Deus, e o Santos que estava na crise. E o Santos está na crise de contrato, o Corinthians está na crise de contrato, todos os clubes estão na crise de contrato. E o São Paulo continua aí, reduzindo sua folha. E esperemos, já que vai fazer essa movimentação, que seja contínuo, que seja por um tempo. E o São Paulo se segure nas competições, até lá. Vamos fazer vexame, para que acerte a casa como o Flamengo acertou. E aí sim possa vingar aí diversos títulos. Mas, vindo do senhor Júlio Casares e dos que estão lá no São Paulo Futebol Clube, acho muito difícil isso continuar a ocorrer. Na primeira crise ali, no primeiro posicionamento junto de Z4, o vexame vai abrir os cofres e buscar jogadores. E abrindo os cofres, o nome que toda semana aparece é o de Lucas Moura. Flamengo que tá de olho no jogador, mas ao que parece, quem tá de olho mesmo é o Benfica. E deverá pedir aí um empréstimo do jogador por 6 meses com opção de compra junto ao Tottenham. Veremos se essa proposta agrada o jogador. Jogador que tem, né, porta aberta no São Paulo. Só não dá para pagar os 2 milhões e 200 mil reais que ele recebe no Tottenham. Então o jogador teria que ceder financeiramente, além de querer voltar para o futebol brasileiro, sendo que ele ainda tem propostas do futebol europeu. Veremos novidades. Quer dizer, o mercado de São Paulo veremos, né? Porque São Paulo está próximo de um jogador, tem conversas com outros, mas o que a gente tem certeza mesmo são jogadores que saem. O Luizão fechou com o West Ham. O São Paulo vai ter uma participação aí em futura venda e tudo mais por 3 anos, podendo ser prorrogado por mais 2. Mais uma perda, mais uma redução na folha, e assim continua sendo. Então é isso, pessoal. É o São Paulo aí, uma pequena atualizada, com um vídeo sobre o São Paulo, Arnaldo Pistola, Nicolau e André Renan passando informações principalmente sobre esses 2 jogadores de frente, que são os mais falados pelo São Paulo Futebol Clube, mas é muito pouco, né, pessoal? A verdade é essa. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas notícias e novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e, se puder, nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações de uma terça-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.